O Criador fala diretamente com você usando palavras, tá? Na sua cabeça. Presta bem atenção no que vai acontecer agora, que isso é muito importante. Quando você, se você se identifica como um homem, né? Ou, né, masculinamente falando, se você ouvir filho na sua cabeça, ou se você se identifica como mulher, ou femininamente falando, filha, numa frequência que você sente como uma frequência masculina, ou até feminina, tá, gente? Porque o Criador não tem sexo, a verdade é essa. A gente fala o Criador porque nós também vivemos numa sociedade é, machista, né, e patriarcal, né, é, mas o Criador, enquanto fonte criadora que é, não tem sexo, tá? Tecnicamente, a gente, dentro da nossa cultura, algumas pessoas poderiam ver que frequenciaria mais com o feminino do que com o masculino, mas da nossa cultura, de acordo com o que a gente entende o Criador como homem, tá? Então, ele fala conosco numa frequência masculina e nos chama de filho. E, gente, isso aqui, vou dizer para você, é fundamental. Fundamental. Exclusivamente ele usa essa frequência de chamar você de filho ou filha. Ninguém mais, depois da sintonização, usa. Isso que eu estou dizendo para você é muito, muito sério. Todo o meu trabalho é feito, gente, presta atenção, para quebrar uma crença gigantesca que existe no inconsciente coletivo e que nós herdamos, de que Deus, ou o Pai, ou o Criador, ou a fonte, que é sagrado, é secreto e é distante. Presta bem atenção. Por isso que eu brinco com vocês e falo assim, brinco, gente, quando eu falo brinco, é porque eu estou quebrando conceitos arraigados. E a pior coisa que você pode ter é o distanciamento do divino. Mas isso foi construído durante muito tempo. Porque o monopólio do divino criava em nós uma castração. Ou seja, nós ficávamos presos àqueles que se comunicavam diretamente com o divino. Como se nós não pudéssemos. E durante muito tempo nós acreditamos que não podíamos. Se você tem, por exemplo, cristão novo, descendente de cristão novo, ou descendente de cristão mesmo da Igreja Católica, né? Isso trouxe esse sentimento de o divino é distante. Por mais que seja próximo, é distante. E esse sentimento, essa crença do divino distante foi alimentada por seres de uma frequência que aprisionadora, que se alimentam de energias de baixa vibração, que se alimentam de dor, de sofrimento, de tristeza. Porque quanto mais distantes do divino, mais nós sofremos, mais nós sentimos dor, mais nós ficamos tristes. Porém, existe uma grande princípio cósmico que diz que absolutamente tudo retorna ao todo em algum momento. E que o retorno à fonte é a base do processo. Então, essa parte aqui, sintonização do sistema arquetípico, nível praticante, ela cria em você uma conexão tão profunda, conexão cósmica, que faz você se relacionar com o divino num nível de proximidade tão forte. Acabei de ver o 33. Que é, que é perto, gente, é perto. Não é perto, é dentro. Entendeu? Não é do meu ladinho, é dentro. Só que você sabe disso. Então, eu estou explicando para você uma coisa que eu sinto, que eu sei. Só que quando você disse sim, ou pode dizer sim agora, a sintonização no sistema, no, no nível observador, depois eu tenho certeza, gente, que você se sintonizou no observador, você vai fazer o praticante. Por quê? Porque o nível de praticante é muito mais intenso. O observador é para você ver que isso aqui funciona. É para você ver que o Pai, que o Criador está perto de você, que ele fala com você. E na hora que você ouvir a palavra para você, filho ou filha, é ele falando com você. Pode te assustar no início. Porque a gente sempre acredita que a gente pode falar com Deus, mas se Deus falar com a gente, virou doido. Não é? Nuts. Né? Doido. Por quê? Por conta da crença que o inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo que é manipulado por esses seres que estão do lado de lá, tá? Gente, esses seres que estão do lado de lá é o que na nossa cultura chama de diabo. Eu sei que muitas pessoas têm crenças diferentes e acreditam que isso não existe.
que essas energias não existem. Existem energias que são ignorantes, e existem energias que são muito inteligentes. Essas energias, esses seres que estão do outro lado da vida, tá? Fantasmas, não, muitos deles nunca nem vieram para esse mundo físico, tá? Muitas vezes eles estão interferindo no mundo físico de lá, a maioria das vezes, tá? Então, existem seres que vieram para o mundo físico e que foram para lá e que estão perdidos, existem. Morreu e não sabe que morreu. I see dead people, they don't know they're dead. Né? Vejo gente morta e eles não sabem que morreram. Esse é um exemplo de seres que são ignorantes, que morreram, que não sabem que morreram e que precisam da nossa ajuda, tá? Da nossa compaixão. E existem seres que aí pode chamar de inimigo supremo, né? Que eu chamo de anticrísticos, seres anticrísticos, que são seres que militam contra a proposta do Cristo, que é de retorno à fonte. A proposta do Cristo, que é de retorno à fonte, é a proposta do próprio Criador. Logo, seres que são anticristos são contra o Criador. São seres que estão fadados, são seres perversos, que estão fadados a serem limpos do cosmos, mas esse processo leva tempo, ainda mais que a Terra está dentro do foco importante do cosmos, gente. A Terra é um grande portal interdimensional de onde circulam vários seres. Por quê? Porque a roupa que nós estamos vestindo, esse corpo físico, criado pelo arcanjo, vamos dizer assim, pelo arcanjo Micá, em conjunto com o Metatron. São vários seres que produziram nesse corpo físico uma habilidade única, que é a habilidade que está aqui no coração, ou que alguns chamam de chama trina, de retorno à fonte. Os seres que vieram de vários lugares do cosmos, que não conheciam a ideia de retorno à fonte, vêm para esse lugar da Terra, vivem no corpo desse, e a partir da experiência deste corpo, que foi formatado para programar a pessoa para retornar à fonte, a pessoa desperta a consciência cósmica dela no físico. O grande crime que nós temos de estar aqui é estarmos vestindo um corpo adâmico. Esse corpo se chama de adâmico, tá? Falando essa língua. Então, os seres anticrísticos têm ódio da gente simplesmente por nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade, que eles não podem mais ter, porque eles já estão condenados cosmicamente, porque tudo que eles fazem é prejudicial ao cosmos. E essa grande limpeza cósmica que está acontecendo, que vai fazer com que a Terra ascenda de nível, é, na verdade, nada menos do que pulverizá-los do cosmos. São seres que tiveram suas mortes cósmicas decretadas e mais cedo ou mais tarde simplesmente deixarão de existir cosmicamente. E as informações que deles guardam retornam à fonte, mas eles, enquanto seres, deixarão de existir, morrem. Então, nem essa coisa de que a vida eterna, se você está dentro do processo de evolução cósmico, que é um processo de evolução e de expansão. Se você dançou essa onda, se você está surfando nessa onda, sim, nós temos evolução e a vida é eterna, porque a gente de níveis em níveis vai evoluindo, né, em várias dimensões. Para esses seres não existe mais chance, porque esses seres estão intencionalmente prejudicando o trabalho da fonte, do Criador. Isso é o maior crime cósmico que poderia acontecer. Então, nós temos inimigos cósmicos e eles nos odeiam simplesmente por nós estarmos vivos. Porque eles não podem ter essa oportunidade. E eles fazem tudo porque a política deles é contrária. Eles são a oposição cósmica doida. Tá? Por quê? Porque a palavra do Micá é vida e abundância, harmonia, evolução, expansão. A palavra deles é intencionalmente, absolutamente contra isso. Eles são anticrísticos. O Cristo Micá, né? O Cristo Micá, gente, é a energia, é, é, é a alma que, ó, deu vida ao ser que nós conhecemos como Jesus. Yeshua, Jesus, né? Tá. Jesus foi o ser humano que viveu na Terra, né? A alma se chama Micá, que é, como ele disse, que quando ele dizia que meu reino não é desse mundo, gente, eu sei que tem muita gente que não acredita em Bíblia. Eu, para ser sincero, tá, gente? Eu vou ter que estudar a Bíblia agora, porque quando o Criador fala comigo, ou o Espírito Santo, gente, algumas pessoas chamam o Criador de Espírito Santo, porque separa, né, Deus de Criador. Gente, ó, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma coisa, porque é a multidimensionalidade cósmica. Lá em cima, na dimensão 144, que se a gente considerar a dimensão 144 como a mais elevada, é o Criador, a fonte. Aqui,
na dimensão, sei lá, 15, 20, pode ser. Aqui na terceira dimensão, o filho era Jesus, né? Aí, entendeu? Então, assim, na multidimensionalidade cósmica, o mesmo ser, ele tem várias expressões dependendo da dimensão em que ele está, né? Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Miguel, são várias frequências do mesmo ser, né? Então, isso é a multidimensionalidade cósmica e isso é verdadeiro, tá? É que na Bíblia, gente, a Bíblia foi dada à humanidade há quantos anos atrás? O Novo Testamento tem 2000 anos, né? Então, assim, a história, né, de Jesus está 2000 anos. Então, como é que eu vou explicar multidimensionalidade cósmica se não tinha nem mecânica quântica? Então, tinha que usar a linguagem que tinha, as parábolas que tinham, tá? Então, isso é real, isso é verdadeiro. E quando nós estamos aqui, nesse mundo, tendo essa experiência maravilhosa e desafiadora de viver esse mundo, o que que acontece? Seres que se levantam contra a gente, querem nos destruir a todo custo, porque na verdade eles não é pessoal, gente, eu também acaba virando pessoal, né, porque eles ficam com raiva da gente, mas assim, é política, é uma política, porque a política cósmica é retorno à fonte, a política deles é de atrapalhar a qualquer custo a obra do Criador, de retorno à fonte. Por quê, gente? Porque antes do projeto de resgate, a Operação Resgate, que faz com que a gente esteja aqui agora, vivendo essa realidade, que a gente possa retornar à fonte, que é um grande resgate cósmico, tá? Existiam outras formas de projetos que não permitiam o retorno à fonte. Só que esses projetos que não estavam na sua codificação, o retorno à fonte, o que aconteceu com eles? Eles simplesmente foram fadados a uma retificação cósmica, uma abordagem mais direta, como eu posso dizer aqui, uma intervenção. Quando Jesus veio para esse mundo e essa vinda dele foi planejada, ele estava fazendo uma intervenção aqui, tá? As coisas aqui que estavam acontecendo estão acontecendo há muito tempo, tá? Então, esse processo de você estar aqui, quando você passar pela sintonização de observador, você também vai começar a perceber isso, de que existem forças que sempre se levantaram contra você e que você era bloqueado de percebê-las, porque você não sabia nem distinguir. Muitos de nós olhavam assim, nossa, são seres ignorantes, tadinho, tem que respeitar. Não, tem seres que são ignorantes, tadinho, que tem que respeitar. Mas esses que nos atacam com mais veemência, eles não são nada ignorantes. E nós não temos que respeitar. Nós precisamos pedir ao arcanjo Gabriel, não é nós, não somos nós que vamos brigar com eles, mas a gente tem sangue na veia, né, gente? Nós tem sangue na veia, a gente não tem sangue de barata. Então, a gente, numa situação dessa, chama o arcanjo Gabriel, porque nós não temos estrutura para brigar com eles. Nós precisamos pedir de ajuda, porque nós estamos encarnados, nós não os vemos, e eles nos veem quando nós estamos em determinadas frequências. Nosso grande trabalho é ajudar as consciências cósmicas luminosas nos mantendo numa vibração elevada. E é por isso que esse trabalho faz, porque se você olhar aqui já no terceiro pedido, ó, a integração plena e a reativação automática de no mínimo 144 milhões de vezes por dia das minhas chaves luminosas, no código zero, né? A chave zero, e as demais 33 chaves no meu campo energético. Gente, a gente tá pedindo pra, 144 milhões de vezes, gente, é um montão de vezes por segundo. Tipo, a gente tá assim, ó, sendo luz, 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 pra gente, ó, ir limpando. Quanto mais luz é colocado na nossa energia, mais nós elevamos. E mais as sombras que existem em nós, e existem muitas sombras em nós, porque nós passamos por traumas, e muitos desses traumas, gente, foram produzidos por esses seres. Esses seres, quando olham pra gente, especialmente quando as pessoas têm uma função nesse mundo, que nascem com a função nesse mundo, que é maior do que a função meramente familiar, que tem um trabalho em que esse trabalho vai se tornar um legado coletivo, tá? Aí eles atacam muito mais intensamente para poder destruir a gente do berço, na infância, na adolescência, em vários processos antes que a gente chegue no momento de despertar. Porque se a gente despertar, fica mais difícil. Então eles se levantam sim, eles querem destruir sim, porque, gente, o que eles sabem fazer é mentir, roubar, matar para destruir. Destruir a obra do Criador, destruir a política de retorno à fonte, porque eles querem nos escravizar numa frequência em que eles nos suguem energeticamente, porque é só assim que eles conseguem sobreviver, porque eles não têm acesso à fonte suprema à fonte de suprimento universal, que a gente vai ver agora no próximo vídeo, tá? Vou parar aqui agora para a gente falar do nível 4.